Muito boa noite, bem-vindos a todos. Começando com o livro Agenda Cristã, é de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Em seu benefício. Não se agaste com o ignorante. Certamente, ele não dispõe das oportunidades que iluminaram seu caminho. Sim, vamos para o Livro dos Espíritos, pergunta 953. Quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível, será culpada se abreviar por alguns instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente a sua morte? Sempre é culpado aquele que não aguarda o fim que Deus lhe marcou para a existência. Quem pode estar certo de que, malgrado as aparências, esse fim tenha chegado? De que um socorro inesperado não venha no último momento? Então, ele faz uma pergunta complementar. Concebe-se que, nas circunstâncias ordinárias, o suicídio seja condenável. Mas estamos imaginando o caso em que a morte é inevitável e que a vida só é encurtada de alguns instantes. E o Espírito responde: é sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. E, por último, ele faz uma outra pergunta complementar. Nesse caso, quais as consequências de tal ato? Uma expiação proporcional, como sempre, à gravidade da falta, de acordo com as circunstâncias. Deus é justo, né? Nunca vai ser, sempre vai levar tudo em consideração. Até a nossa invigilância. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Há muitas moradas na casa de meu pai, em que a gente esteve lendo sobre os mundos mais atrasados, mais adiantados do que a Terra, e continuando nessa que é a instrução dos espíritos. Nesses mundos venturosos, as relações entre os povos são sempre amistosas, jamais são perturbadas pela ambição da parte de qualquer deles, seja de escravizar seu vizinho, seja por guerras que podem decorrer daí. Não há senhores, nem escravos, nem privilegiados pelo nascimento. Só a superioridade moral e intelectual estabelece diferença entre as condições e dá a supremacia. Bom lembrar que esse livro foi escrito em 1860 e alguma coisa, que no Brasil ainda não tinha sido abolida a escravidão. Portanto, a autoridade merece o respeito de todos, porque somente ao mérito é conferida e se exerce sempre com justiça. O homem não procura se elevar acima do homem, mas acima de si mesmo, se aperfeiçoando. Seu objetivo é galgar a categoria de espíritos puros, não lhe constituindo um tormento esse desejo, porém uma ambição nobre, que o induz a estudar com ardor para igualar-se a eles. Lá, todos os sentimentos delicados e elevados da natureza humana se acham engrandecidos e purificados. Desconhecem-se os ódios, os ciúmes mesquinhos, as cobiças de inveja baixa,
Um laço de amor e fraternidade prende uns aos outros todos os homens, ajudando os mais fortes aos mais fracos. Possuem bens em maior ou menor quantidade conforme os tenham adquirido por meio de sua inteligência. Ninguém, todavia, sofre por lhe faltar o necessário, uma vez que ninguém se acha em expiação. Numa palavra, o mal nesses mundos não existe. Na Terra, precisamos do mal para sentirmos o bem, como precisamos da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. Naqueles outros não há necessidade desses contrastes. A eterna luz, a eterna beleza, a eterna serenidade da alma proporcionam uma alegria eterna, livre de ser perturbada pelas angústias da vida material ou pelo contato dos maus, que lá não tem acesso. Isso que o espírito humano maior dificuldade encontra para compreender. Espírito humano nosso, né? Ele foi bastante engenhoso para pintar os tormentos do inferno, mas nunca pôde imaginar as alegrias do céu. Por quê? Porque, sendo inferior, só tem experimentado dores e misérias, jamais entreviu as claridades celestes. Não pode, assim, falar do que não conhece. À medida, porém, que se eleva e depura, o horizonte se lhe dilata e ele compreende o bem que está diante de si, como compreendeu o mal que ficou para trás. Entretanto, os mundos felizes não são orbes privilegiados, visto que Deus não é parcial para nenhum de seus filhos. A todos dá os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem a tais mundos. Faz partir todos do mesmo ponto e a nenhum dota melhor do que aos outros. Todos são acessíveis às mais altas categorias. Apenas lhes cumpre conquistá-las pelo seu trabalho, alcançá-las mais depressa ou permanecer inativos por séculos e séculos no lodaçal da humanidade. É um resumo do ensino de todos os espíritos superiores. Muito bem, vamos então terminar nossas leituras com pensamentos do Natal. De Bezerra de Menezes, ele diz: sempre que se decidir a concretizar ideias e planos na exaltação do bem, recorde que Jesus, o governador da terra, começou o apostolado da redenção humana no obscuro recanto da estrebaria. E de Eurípides Barçanufo: quando se sentir tão infortunado, tão pobre que não possa ajudar aos mais pobres e mais infortunados do que você, lembre-se de que o Senhor, relegado ao abandono e à carência no estábulo humilde, era louvado nas vozes dos anjos e marcado no céu pela luz de uma estrela. Quero registrar, então, que esses próximos dias eu vou estar viajando e não será muito regular a minha presença entre vocês. Mas, na medida do possível, pelo menos uma oração eu vou tentar gravar, enquanto eu tiver possibilidade, tiver espaço para isso, tá? Um Feliz Natal para todos, muitas alegrias, muita fraternidade, muito amor, sempre se lembrando de Jesus e de nosso grande exemplo de humildade.